Veja o que a Bíblia diz sobre a cremação de mortos. Será que essa prática faria perder a ressurreição aos crentes? Sabia que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional? E segundo afirmam os especialistas, essa tendência seguirá em aumento, chegando inclusive até a ascendente cifra de 70%, antes de uma década como escolha predileta, frente ao enterro habitual. O que é a cremação? Isso leva à grande pergunta: os cristãos devem considerar ser cremados por seus familiares? O que deveriam pensar os cristãos sobre este tema tão delicado, já que está em jogo a ressurreição prometida na Bíblia? Para poder responder a essas perguntas, neste vídeo serão abordadas as 4 grandes perguntas-chave. Mas antes, deixe-me um comentário se estaria disposto ou não a autorizar sua própria cremação. Vamos às perguntas. O que se entende por cremação? O que diz a Bíblia sobre a cremação? A cremação impedirá ou afetará alcançar a promessa do corpo ressuscitado? O que devo tomar em conta antes de decidir ser cremado ou não por meus familiares? Vamos pela primeira pergunta. O que é a cremação? Bem, é um processo mediante o qual se reduz um corpo humano falecido a cinzas. Como ocorre isso? Fique atento a isto. Antes da cremação, retiram-se objetos metálicos do corpo, como joias ou próteses, e coloca-se o corpo em um ataúde ou container especial. Depois, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que alcança temperaturas extremamente altas, aproximadamente 1000 graus Celsius. Talvez não soubesse que isso não é imediato e toma várias horas. O corpo se submete a calor intenso e os tecidos se descompõem e evaporam. E aqui vem o interessante. Vão ficando apenas ossos e fragmentos ósseos. Escute com atenção. São esses restos ósseos que se trituram em um pó fino conhecido como cinzas. Mas estas não são como as cinzas de um fogo comum. Te explico. São inodoras e não contêm carbono. Finalmente recolhem-se as cinzas e são colocadas em uma urna. E aí, o que segue depende da vontade do falecido ou de seus familiares: enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. Veja bem, isso que te surpreenderá a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19: Com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois pó és e ao pó voltarás. Sabia que esta declaração ressalta nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos? A cremação, em consonância com essa ideia, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo se submete ao fogo, se descompõe gradualmente até converter-se em cinzas, recordando-nos nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos estadunidenses agora optam por este método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Assim, no ciclo de vida e morte, a cremação se converte em um eco de nossa origem e destino. Sabia que, desde um ponto de vista científico, a cremação se considera uma opção mais sustentável que o enterro tradicional? Fique atento. As investigações mostram que os enterros convencionais precisam de grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para o embalsamamento, assim como ataúdes de madeira e lápides. E talvez não tenha parado para pensar que isso causa um impacto ambiental significativo. Se fizer uma comparação, a cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos. E isso explica uma das razões da crescente preferência por práticas mais ecológicas por si só. E talvez também não tenha pensado além do aspecto ambiental. A cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Aposto que não sabia que algumas tradições a veem como um método de purificação e liberação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre esta prática. Vejamos o que diz a Bíblia sobre a cremação. A Bíblia não aborda de maneira específica a prática da cremação ou incineração,
deixando aberta a interpretação sobre como deveriam ser manejados os corpos após a morte. Embora não se especifique se devemos enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas podem oferecer certo contexto sobre essas práticas. O que vem agora te surpreenderá. Sabia que na Bíblia há exemplos e símbolos que podem nos ajudar a entender como Deus vê a cremação e o enterro? Isso é para que você entenda. Ao longo das Escrituras, o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, o fogo está associado à purificação e à presença divina, como na sarça ardente que Moisés encontrou no deserto em Êxodo capítulo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo, durante a confrontação de Elias com os profetas de Baal, em 1 de Reis capítulo 18, versículos de 36 a 39. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Portanto, o fogo não necessariamente carrega conotações negativas. É importante lembrar que a prática do enterro também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Sabia que Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, em Gênesis capítulo 23? E José fez prometer aos filhos de Israel que levariam seus ossos de volta à terra prometida, em Gênesis capítulo 50, versículo 25? Aposto que não sabia. Esses exemplos mostram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus. No entanto, esses não são mandatos explícitos para os cristãos modernos, mas sim exemplos culturais e contextuais. Tenha em mente que, à medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para enterros é limitado, e os custos associados aos enterros tradicionais podem ser exagerados. O que isso significa? Neste contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e frequentemente mais acessível. Além disso, você deve considerar algo fundamental. Acima de tudo, na teologia cristã, o ênfase é colocado na ressurreição e na vida eterna, em vez do estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João capítulo 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Vamos aprofundar mais no que diz a Bíblia sobre a cremação. Um dos exemplos mais citados é o relato em 1 de Samuel, capítulo 31. Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram seus corpos. Diz a Bíblia que todos os seus guerreiros poderosos viajaram durante a noite até Betã e retiraram os corpos de Saul e seus filhos da parede. Eles os trouxeram a Jabes, onde queimaram os corpos. Depois pegaram seus ossos e os enterraram sob o tamarisco em Jabes e jejuaram por 7 dias. Já pensou que a escolha de queimar os corpos provavelmente se deu devido à condição em que se encontravam, já que poderiam estar mutilados ou tão danificados que um enterro tradicional ou transportá-los para ser enterrado não era prático? O texto indica que os corpos foram retirados da parede, o que sugere que provavelmente estavam em um estado deplorável após a derrota e exposição pública. É muito possível que tivessem sofrido mutilações ou danos significativos que tornassem difícil ou mesmo impossível um enterro tradicional. Nessas circunstâncias, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos. Além disso,
O fato de os israelitas os terem trasladado desde Betã até Jabes para realizar a cremação e posterior enterro dos ossos indica que houve um esforço para lhes dar uma despedida digna, apesar das dificuldades. O jejum de 7 dias também sugere que se tratou de um processo cerimonioso e cheio de pesar. Portanto, mais do que ver esse episódio como uma desvia das normas de enterro, parece que foi uma solução pragmática diante das circunstâncias trágicas da derrota. A cremação provavelmente foi escolhida como o método mais apropriado para honrar Saul e seus filhos, dadas as condições em que se encontraram seus corpos. Este trecho não parece indicar um rechaço geral ao enterro, mas sim uma adaptação às necessidades específicas daquele momento histórico. Uma passagem impactante que você deve considerar é aquela em que se descreve a cremação de Acã e sua família no livro de Josué, capítulo 7, quando Josué deu ordens para que Acã, filho de Zerá, fosse apedrejado, e depois disso, queimaram seus corpos. Não obstante, essa cremação ocorreu como parte de um julgamento divino. Não parece refletir uma prática funerária comum, mas sim uma forma de purificação e julgamento após um pecado grave. Resumindo, o que a Bíblia nos ensina é que Deus vê e julga o estado de nossos corações, não do estado de nossos corpos. As decisões sobre cremação ou enterro devem ser feitas com consideração cuidadosa, levando em conta as crenças e os desejos pessoais e familiares. Em última instância, a fé em Cristo e a confiança na promessa da ressurreição superam qualquer preocupação sobre o destino final do corpo físico. Finalmente, não se esqueça de levar em consideração tanto as opiniões familiares como os aspectos ecológicos. Reze a Deus para te guiar ao tomar essa decisão importante. Deixe-me saber nos comentários sua opinião sobre a cremação.